Decisão da Justiça Federal. Grupo de escoteiros vai ter que desocupar espaço que fica dentro de terra quilombola no norte de Florianópolis. Parceria institucional. Governo do Estado e Tribunal de Justiça afirmam compromisso para medidas nas áreas de saúde e sistema prisional. Uma das bebidas mais consumidas do Brasil. Somente em Florianópolis, o preço do café em pó aumentou mais de 13% em janeiro deste ano. As vendas catarinenses para o exterior. Exportações fecham janeiro de 2025 em queda na comparação com o mesmo mês do ano passado. Atenção, pais! Após a volta às aulas, especialistas alertam sobre os cuidados com a saúde dos olhos das crianças. Olá, uma boa noite para você. A gente começa o Band Cidade com uma decisão da Justiça Federal que obrigou um grupo de escoteiros a deixar um espaço que, segundo a Justiça, fica dentro de terras quilombolas no norte de Florianópolis. Vamos entender essa história agora ao vivo com o repórter Gabriel Felipe, que tem as informações. Gabriel, boa noite para você. Olá, uma ótima noite para você, Rodrigo, uma ótima noite a todos que nos acompanham aqui na tela do Band Cidade. Exatamente, esses escoteiros terão 10 dias para desocupar essa área e também para fazer a mudança do caseiro que reside ali no local. Essa área fica no Parque Estadual do Rio Vermelho, no norte da ilha. É uma área de cerca de 960 hectares e que pertence desde 2024 ao Quilombo Vidal Martins, uma comunidade que tem 193 anos e também tem 128 famílias, ou seja, essa comunidade tem 128 famílias que são descendentes de escravos. Essa comunidade luta há mais de 10 anos pela posse dessa terra. Essa terra foi cedida aos quilombolas, como eu bem falei, no ano passado, mais exatamente em outubro do ano passado, e foi reconhecida também como a primeira comunidade quilombola de Florianópolis no ano de 2022. Portanto, a Justiça Federal decide agora que essa terra pertence à comunidade quilombola, portanto, os escoteiros devem deixar essa área em até 10 dias. Rodrigo. Obrigado, Gabriel, pelas informações. Até daqui a pouco com outras notícias aqui no Band Cidade. A Polícia Civil deflagrou hoje a Operação Caixa Paralelo, que investiga um desvio de mais de R$2.200.000 de contas bancárias de um posto de combustíveis de Blumenau. A investigação começou quando a proprietária contratou um perito contábil e descobriu identificações de transferências bancárias feitas pelo gerente para ele mesmo e para os familiares dele, além do pagamento de faculdade, lojas, tudo sem lastro fiscal com a empresa. A Justiça sequestrou imóveis, veículos e bloqueou contas bancárias de 5 pessoas físicas e 2 empresas beneficiárias dessa falcatrua. Os envolvidos vão responder por furto qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Um acidente entre um caminhão e um carro tirou a vida de um homem na manhã desta terça-feira na BR-280, em Irianópolis, no Planalto Norte do estado. Alexandre Matos, de 39 anos, dirigia um veículo com placas de Porto União que bateu de frente em um caminhão por volta de 7h20 da manhã na localidade conhecida como Poço Preto. Bombeiros foram chamados e encontraram um homem já sem vida, preso às ferragens do carro. O motorista do caminhão, de 26 anos de idade, não ficou ferido. Alexandre era professor da Rede Municipal de Ensino de Irineópolis. Em nota, a Prefeitura Municipal lamentou o acidente. Santa Catarina contra a dengue. A Secretaria Estadual de Saúde divulgou hoje os dados da vacinação contra a doença e eles seguem muito abaixo do esperado. Dados divulgados hoje apontam que 20,96% dos adolescentes com 10 a 14 anos de idade receberam as 2 doses da vacina, ou seja, o esquema vacinal completo. Entre as regiões que aplicam o imunizante, o Nordeste tem percentual menos baixo, 31,91%, seguido pela Grande Florianópolis com 18,92%, pelo Oeste com 14,57% e pelo Médio Vale do Itajaí com 12,87%. Recentemente, a Secretaria Estadual de Saúde ampliou o público-alvo e incluiu adolescentes de 15 e 16 anos para tentar aumentar a cobertura vacinal. Segundo o Ministério da Saúde, de 1º de janeiro deste ano até agora, Santa Catarina registrou 4.460 casos prováveis de dengue. 3 mortes por suspeita da doença estão em investigação.
A seguir, o comentário de Cláudio Prisco Paraíso e a posse do presidente do Tribunal de Contas do Estado. E veja também, governo catarinense e Tribunal de Justiça afirmam parceria para ações na saúde e no sistema prisional. Os detalhes após o intervalo. Continuem com a gente. Estamos de volta com o Band Cidade. O governo do estado e o Tribunal de Justiça firmaram uma parceria para subsidiar decisões judiciais ligadas à saúde e também para garantir melhorias no sistema prisional catarinense. O anúncio foi feito nesta terça-feira. Na área da saúde, a parceria garante a ampliação do núcleo de apoio técnico ao Poder Judiciário de 22 para 122 comarcas. Entre as atribuições do núcleo está a orientação ao Poder Judiciário sobre se um medicamento ou tratamento reivindicados na Justiça tem ou não similares disponíveis na rede pública. Também foi mantida a parceria que garante R$10 milhões em recursos do Judiciário ao governo para investimentos em programas voltados à saúde mental. Fazer com que chegue na ponta para o cidadão, para a pessoa que precisa do medicamento, o melhor que seja para a saúde dela. E nós precisamos sim olhar esse entorno, buscar uma racionalidade, buscar humanizar esse sistema. Na segurança pública foi criado um grupo de trabalho voltado a estudos para a futura criação de uma central de regulação de vagas no sistema prisional. A ideia é de que no futuro a gestão do fluxo de entrada e saída de internos ocorra de modo articulado entre o Estado e demais instituições. Nós vamos fazer a ampliação de vagas, queremos construir 8 mil vagas. Vamos começar imediatamente, o processo já está pronto para a gente começar, para ir construindo e modificando esse estado de coisa. Aí está envolvido o presídio da capital, a desativação dele e a distribuição em todo o estado, né, das vagas administradas pelo sistema. E agora vamos falar de política aqui no Band Cidade. Cláudio Prisco Paraíso aqui comigo no estúdio. Tudo bem, Prisco? Como vai? Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Prisco. Joinville sempre teve e, pelo jeito, vai continuar a ter um papel decisivo na eleição para governo do estado, não é? São quase 400 mil eleitores, Rodrigo. É o maior colégio do estado. E Jorginho Melo, nas duas majoritárias das quais participou, a primeira em 18. Quem foi sua primeira suplente? Ivete Apel da Silveira, já viúva do ex-governador à época. E hoje respondendo o mandato, metade dele no Senado, porque em 22, Jorginho Melo se elegeu governador. Quem é a vice? A delegada Marilisa Ben. Então, Joinville é estratégico. Veja aqui. Quero reforçar Pedro Ivo Campos, Luiz Henrique da Silveira. Pedro, um mandato, Luiz Henrique, 2. Luiz Henrique, a primeira vez que foi prefeito, na sucessão de Pedro, que o respaldou. MDB muito forte em Joinville e no norte. Próximo telão. Aqui nós temos ao centro Adriano Silva, ele não é do MDB, ele é do Novo, mas é de Joinville, e a eleição majoritária, o processo sucessório catarinense, passa necessariamente por Joinville. À esquerda, o deputado federal reeleito, Gilson Marques, aliás, com grande atuação em Brasília, bem como Matheus Cadorim, aqui na Assembleia Legislativa, primeiro mandato, elegeu-se muito com o apoio do prefeito Adriano Silva. E veja, Adriano Silva, conforme colocamos ontem, a priori, completa o mandato. Se efetivamente isso ocorrer, o Novo só tem uma opção, Gilson Marques, que já na eleição de 22 avaliou essa possibilidade. E num desfecho desse, Cadorim iria para a federal. Esses três são os grandes líderes do Novo em Santa Catarina. Se alguém tem que falar pelo Novo, são eles, inapelavelmente. Muito bem, vamos agora sair do contexto estadual e dar uma migrada para o nacional. Vamos lá? Aqui nós temos Jorginho Melo recebendo Romeu Zema
No ano passado, aqui em Santa Catarina, Romeu Zema é a principal liderança do Novo no Brasil. E é evidente que ele vai ter influência nesse contexto. Zema e Jorginho são muito próximos. Então, além das conversações do governador com o prefeito, além de todo esse aspecto institucional, de apoio administrativo do Estado ao município, entra também o componente partidário nacional. Próximo telão. Aqui nós temos 3 partidos que estão discutindo uma federação. É isso mesmo. PP Progressista, Republicanos e União Brasil. Os 2 primeiros estão no governo Jorginho Melo. O Republicanos é controlado pelo deputado federal Jorge Guetem, ligado ao governador, e pelo seu irmão Juca Melo. Ou seja, o União Brasil, no final das contas, pode vir a reboque. Próximo e último telão. Porque esses 3 governadores estão em fina sintonia. Hoje tudo indica que Tarcísio de Freitas vai à reeleição pelos Republicanos em São Paulo. Caiado, do União Brasil, já se apresenta como candidato à presidência da República e pode ter Romeu Zema como vice. Ou seja, o quadro nacional pode exercer influência, Rodrigo, no contexto estadual. Cláudio Prisco Paraíso, todos os dias com a gente aqui no Band Cidade. Você também confere a coluna do Prisco no portal TVBV Online. Acesse e confira. Prisco, obrigado pela participação. Até amanhã com mais informações. Olha, uma rede portuguesa de hotéis com mais de 45 unidades pelo mundo planeja expandir os negócios com a abertura de filiais em Santa Catarina. É um investimento importante para a economia do estado. O evento aconteceu na sede da Fiesc. A rede de hotéis já possui 45 unidades em todo o mundo, 10 apenas no Brasil. A visita foi rápida, mas já foi possível fazer um levantamento para futuros investimentos na região. De acordo com o presidente da rede, são 3 possibilidades de empreendimentos no estado. Um resort em praia, outro na região serrana e um modelo corporativo. Deve dar valor à sua cultura, para serem projetos autênticos com a realidade do país e não copiar modelos lá de fora. Portanto, nós devemos valorizar a cultura brasileira. Esta é a segunda visita de uma comitiva portuguesa ao estado desde setembro do ano passado, quando começaram as operações de uma linha aérea que liga Florianópolis a Lisboa. Então nós temos feito prospecções reais, né? Então a gente faz toda a viabilidade econômica, tudo que a gente precisa no estado e a gente vai bater na porta dos investidores e fala assim, eu tenho isso aqui. E é muito bom trabalhar por Santa Catarina, que nós temos orgulho daquilo que a gente oferece. A quarta-feira vai ser um dia de muito calor em Santa Catarina. Você confere agora as informações da previsão do tempo. Vamos ao mapa. Olha só, tem a chegada aí de uma frente fria, que é o que sucede, na verdade, esse calorão dos últimos dias, que é o chamado calor pré-frontal, né? Que antecede o avanço, então, da frente fria, que dessa vez vem do Rio Grande do Sul, vem do estado gaúcho. Essa condição, associada a áreas de baixa pressão, traz chuva para o estado nesta quarta-feira. O mapa já está aqui. O dia, então, vai ser assim, ó, de sol e calor intenso no estado, mais nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Tem risco de temporais isolados com aquele combo: chuva forte, raios, ventania e chance de queda de granizo. Temperaturas máximas podem variar entre 30 e 38 graus no estado, mas diminuem no fim do dia, com a passagem da frente fria. Aqui no telão, mínima de 24 e máxima de 33 graus em Florianópolis, mínima de 20 e máxima de 34 em Joinville, mínima de 21, máxima de 37 graus em Blumenau, oscilação entre 16 e 30 graus é a previsão para Mafra. Viramos de página para mais informações do tempo. Criciúma, mínima de 23, máxima de 38 graus. Em Lages, variação entre 17 e 31. Em Campos Novos, mínima de 18, máxima de 32 graus. E em Mondaí, extremo oeste do estado, mínima de 21 e máxima de 36 graus. A seguir, o destaque é para a economia, com o saldo da balança comercial catarinense em janeiro. E veja também, nossos repórteres explicam o que está por trás da alta do preço do café, que impacta diariamente no dia a dia dos brasileiros. Assuntos para o bloco final. Até já.
Estamos de volta para falar de economia no Band Cidade. O café foi um dos itens que mais subiram de preço no ano passado em Santa Catarina. 2025 começou e o cenário da alta permaneceu o mesmo. Ele é um item quase obrigatório na mesa de todo brasileiro. Mas com o preço atual do grão, tem ficado difícil manter essa tradição. O café está muito caro. Se tu for em qualquer outro mercado, qualquer mercado que tu for, ele subiu. Foi uma alta muito mesmo considerável e que faz toda a diferença no nosso orçamento. Aumenta toda semana, né? Toda semana a gente vai lá, toda semana o preço sobe. De acordo com dados da UDESC, só aqui em Florianópolis o preço do café em pó aumentou 13,29% apenas em janeiro deste ano. Durante todo o período de 2024, o aumento foi de 29,42%. Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, o fator climático foi o principal responsável pelo aumento do produto para o consumidor. Nós estamos vindo aí de alguns anos com períodos de seca e estiagem, né? Falta de chuva, e isso tem impactado a produção, né, no campo do café, levando a uma diminuição da oferta do produto, tanto aqui no Brasil quanto em outros países do mundo também. Para a Associação Brasileira da Indústria de Café, a perspectiva é de mais aumento para o consumidor ainda este ano, como resultado da inflação do grão em 2024. A saca de arábica e robusto ano passado era 800, 810, um e outro, e terminamos 2024 com o valor da saca superior a R$2.000. A indústria não repassou tudo isso. Então, o quanto de aumento será ainda transferido, nós imaginamos que algo em torno de 20% a 25% nesses próximos 2 meses. O presidente da Associação Catarinense de Supermercados afirma que os estabelecimentos têm buscado diminuir a margem de lucro para diminuir os impactos para o consumidor. A gente vem buscando sempre baixar os impostos, né, principalmente desses produtos básicos que a população necessita. E na reforma tributária a gente conseguiu sim incluir uma bela cesta básica isenta, né, que gradativamente vai entrando em vigor com a reforma tributária. Mas como o preço continua nas alturas, o jeito é não desperdiçar. Agora eu botei a regra de uma garrafa só por dia. Eu também sempre fui uma garrafa por dia, né? Eu estou intercalando com chá. No fim a gente não sabe mais o que fazer da vida. Complicado, não é? As exportações catarinenses começaram 2025 com um recuo, de acordo com dados divulgados pela Federação das Indústrias do Estado. Vamos aqui ao telão para conferir as informações. Olha só, em janeiro as vendas para o exterior totalizaram 844 milhões e 870 mil dólares. É uma queda aí de 2,67% em relação a janeiro do ano passado. Já as importações somaram cerca de 3 bilhões e 300 milhões de dólares, uma alta expressiva, 23,5% segundo a Fiesc, também na comparação com janeiro do ano passado. Quando se olha para o desempenho de janeiro, os itens mais comercializados foram carne de aves com 156 milhões de dólares, uma alta de 12,9%. Depois, carne suína, 122 milhões de dólares, também teve aí uma alta de 10,9%. Aí motores elétricos, 32 milhões e meio, aí já teve uma queda, 19,2%. Na sequência, tabaco não manufaturado, 32 milhões mais ou menos, com uma alta de 9%. E depois, partes de motor, 30 milhões de dólares de faturamento. Os Estados Unidos seguem como o principal destino das exportações catarinenses. Por isso, o setor olha com muita atenção para os tarifaços implementados aí pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que vão sim afetar o Brasil. E depois dos Estados Unidos, os principais parceiros comerciais catarinenses são China e Argentina. E outro dado importante da economia catarinense, que é a produção industrial, foi divulgado hoje pelo IBGE, já está aqui no telão e esse é bem positivo para Santa Catarina. O estado teve o melhor desempenho de 2024 entre os estados brasileiros, alta de 7,7%, à frente aí dos outros colocados, né? Rio Grande do Norte, 7,4%, Ceará, 6,9%, Pará, 5,7% e Mato Grosso, 5,4%. Segundo o IBGE, a alta aqui no estado foi impulsionada por atividades de máquinas, aparelhos e materiais elétricos, máquinas e equipamentos, confecção de artigos de vestuário e acessórios e também os itens alimentícios. Olha só, vamos falar agora sobre a posse no Tribunal de Contas do Estado. Hoje ocorreu a cerimônia de posse do presidente da Corte de Contas catarinense.
Vamos voltar a falar então ao vivo com o repórter Gabriel Felipe. Gabriel, o presidente atual foi reconduzido ao cargo, é isso? Conta pra gente. Exatamente, uma ótima noite novamente para você, Rodrigo. Estamos aqui no Tribunal de Contas do Estado, onde o presidente Erneus de Nadal, o conselheiro Erneus de Nadal, foi conduzido, portanto, ao cargo de presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Ele que já ocupou esse cargo entre 2023 e 2025, portanto, vai ser reconduzido, foi reconduzido ao cargo para o biênio 2025-2027. O Tribunal de Contas do Estado tem por objetivo, fazer essa fiscalização das contas, tanto do Estado quanto dos municípios. E antes da cerimônia, a gente conversou com o governador Jorginho Melo, que falou um pouquinho sobre a importância dessa posse e também um pouquinho sobre o conselheiro Erneus de Nadal, que toma posse como presidente do Tribunal de Contas do Estado. Vamos ouvir. A renovação do mandato do conselheiro Erneus, o tribunal presta o serviço legal constitucional, né? É o momento dele ser reconduzido, como muitos outros foram, né? E ele, pela capacidade dele pessoal, de articulação, de gestão, faz com que o nosso Tribunal de Contas possa funcionar, e é um momento especial esse. Nós estamos aqui para ver se estão fazendo direito, se estão fiscalizando, orientando agora, que eles estão fazendo com muita intensidade, né? Fazendo com que os prefeitos novatos agora, que estão assustados, eles possam dar segurança para eles fazerem a papelada, tudo legal. Como falou aí o governador Jorginho Melo, Erneus de Nadal vai ser reconduzido ao cargo aí para esse biênio 2025-2027. Erneus de Nadal, que já foi deputado, começou inclusive na política em 1982, quando foi prefeito de Caibi, que fica a 650 quilômetros aqui da cidade de Florianópolis, no oeste do estado, e portanto agora assumido novamente como conselheiro aí, como presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Rodrigo. Gabriel, pelas informações, uma boa noite para você. Você viu ontem aqui no Band Cidade que o ano letivo já começou na rede estadual de ensino. Além das mudanças e da readaptação às salas de aula, típicas após o período das férias, os pais têm que estar atentos também a um fator muito importante, que é a saúde dos olhos das crianças. Entenda agora na reportagem de Thaisa Kisiel. O que estes 3 adolescentes têm em comum, além da juventude? Todos usam óculos. Aos 10 anos, a Alice percebeu que as dores de cabeça constantes na escola não era algo normal. Eu tinha necessidade de sentar na frente na sala porque eu não enxergava muito bem, e acabou que isso trouxe dores de cabeça muito forte. A gente percebia assim na hora de escrever uma letrinha ou escrever uma palavra que tinha esse problema, e aí eu cheguei a comentar com a minha mãe, e nisso eu faço acompanhamento de um em um ano no oftalmologista. Problemas como miopia e astigmatismo podem evoluir, e o acompanhamento regular é a chave para que a criança continue com a visão saudável e o desempenho escolar não seja prejudicado. Na escola, sempre quando a gente percebe, que as crianças estão com alguma dificuldade de acompanhar, de engajar, de se envolver com a leitura, de se envolver com as atividades, ela pode estar com uma dificuldade de fazer o foco, de enxergar o quadro, Então troca letrinhas, na matemática troca sinais. Após a consulta oftalmológica, o diagnóstico. O Eduardo precisava dos óculos para enxergar melhor. Depois, quando eu fui chegar ali no 8º ano, eu comecei a sentir muita dor de cabeça e muita dificuldade para enxergar. E eu percebia também que isso atrapalhava nos meus estudos, principalmente às vezes na matemática, que é muito numerozinho, muita coisa miúda assim. É muito importante ter esse acompanhamento e tudo, e me ajuda muito nos estudos e na escola principalmente. Muito bem, agora são 7h17, 7h17. Você vê no seu vídeo as imagens da capital de todos os catarinenses, Florianópolis, na tela para você. Em destaque, as pontes que fazem a ligação entre a ilha e o continente. Mais abaixo do vídeo, a parte continental da capital. Lá no alto da sua tela, a ilha de Santa Catarina em todo o seu esplendor. Tem um tráfego, evidentemente, muito mais intenso na ponte Colombo Salles. Motoristas que deixam a ilha em direção à parte continental e também aos municípios da região metropolitana. E para quem entra na ilha, um trânsito um pouco melhor na ponte Pedro Ivo Campos. 28 graus é a temperatura neste momento, tempo bom na capital de todos os catarinenses.
E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. Confira todo o nosso conteúdo no portal TVBV Online. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. E para você de casa, um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.